Boa noite. Boa noite. Joaquim Levy deixa o governo e Nelson Barbosa assume o Ministério da Fazenda. No lugar dele, no planejamento, fica o controlador-geral da União, Valdir Simão. Nestor Cerveró e Alberto Youssef vão deixar o presídio para as festas de final de ano. Papa Francisco aprova a canonização de Madre Teresa de Calcutá. Em ano de inflação alta e orçamento apertado, muitos paulistanos já deixaram de lado a opção de comprar a ceia de Natal pronta. Para driblar os gastos excessivos, alguns farão uma mesa mais modesta e preparada em casa mesmo. De Chester, por exemplo, a equipe desta rotisseria na Zona Norte, que vende ceia pronta para o Natal, encomendou só metade da quantidade do ano passado. O quilo do peru assado está saindo por R$ 45, já o pernil, R$ 55. O pessoal às vezes prefere comprar e fazer. Ano passado a gente tinha em torno, nessa época, dessa data aqui, a gente tinha em torno de uns 160, 170 pedidos. Hoje, nessa data, a gente está mais ou menos com uns 20 pedidos. De acordo com o Procon de São Paulo, o preço médio dos produtos da ceia de Natal está este ano 10,90% mais alto, acima, portanto, da inflação registrada nos últimos 12 meses, que está em 10,48%. Nesta outra rotisseria do centro de São Paulo, o número de encomendas não caiu. O que mudou este ano em relação ao ano passado é que os pedidos estão, digamos, um pouquinho menos generosos. Por exemplo, uma família de 12, 13 pessoas ou mais um pouquinho, comprava um peru de 10 quilos, esse ano está comprando um de 8, de 7 quilos. Mas não deixa de comprar o peru, não deixa de comprar o leitão. Na zona cerealista, na região central, os lojistas confirmam uma leve redução na venda para o atacado. O varejo é quem deve puxar o saldo positivo. A gente apurou nesses primeiros 15 dias do mês, comparado com o mesmo período do ano passado, um aumento de 30% a 35% no volume de venda. Porque o público saiu de comprar o produto pronto para fazer a própria ceia, vindo procurar os produtos aqui na nossa região. Pelos corredores cheios, parece que muita gente vai mesmo para a cozinha na noite do dia 24 e sem reclamar. Mas eu sou de família italiana. Sabe aquelas coisas que você vai ficar cozinhando já há 3 semanas antes? A nona, a mama, eu que já sou nona também, as filhas que eu trago para acompanhar porque é uma tradição, né? Nelson Barbosa é o novo ministro da Fazenda. Ele entra no lugar de Joaquim Levy. Os rumores da saída de Levy surgiram há semanas. Ele discordava do governo em reduzir a meta de superávit primário, que de fato aconteceu. Hoje pela manhã, Levy sinalizou que deixaria a pasta. À tarde, o nome de Nelson Barbosa, que era do planejamento, foi confirmado na Fazenda. Barbosa é próximo da presidente Dilma Rousseff e do PT. Na esplanada dos ministérios, dizia-se que ele e Levy sempre tiveram atritos. Agora à noite, Barbosa deu uma entrevista coletiva. O foco da política econômica continua sendo promover o reequilíbrio fiscal, elevando o resultado primário da União, porque a estabilidade fiscal é uma condição necessária para a recuperação do crescimento. E nós vamos continuar trabalhando agora no Ministério da Fazenda para promover o reequilíbrio fiscal, o controle da inflação e a recuperação do crescimento da economia. Levy defendia um aperto fiscal mais rígido e a saída foi definida após a redução da meta fiscal de 0,7% para 0,5%. Nelson Barbosa também falou sobre o assunto. Para mim, essa é uma questão fechada, decidida. A meta está fixada, a meta é de 0,5% do PIB, que dá cerca de 30 bilhões de reais para o Estado como um todo. É uma meta de cerca de 24 bilhões de reais para a União no próximo ano e nós vamos tomar todas as medidas necessárias para perseguir essa meta. O novo ministro da Fazenda não quis fazer projeções para os próximos anos. O nosso foco de curto prazo é equacionar 2015, resolvendo esses passivos apontados pelo TCU e trabalhar para o cumprimento da meta de 2016, o que implica ainda a aprovação
das medidas que estão em tramitação no Congresso Nacional e, eventualmente, o envio de novas medidas ao longo do próximo ano. Sobre o futuro, sobre 2017, sobre 2018, nós vamos discutir no tempo adequado. É importante seguir a sequência. Barbosa já trabalhou no Ministério da Fazenda de 2006 a 2013. Comandou as secretarias de acompanhamento econômico, de política econômica e executiva. Economista, ajudou a elaborar as medidas que o governo adotou para combater a crise internacional a partir de 2008, além do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e o Minha Casa Minha Vida. Agora, quem assume a pasta do planejamento no lugar de Barbosa é Valdir Simão, chefe da Controladoria Geral da União. E com a saída de Valdir Simão, assume interinamente a Controladoria Geral da União o secretário executivo do órgão, Carlos Higino. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a saída de Joaquim Levy do governo. Lula, o PT e os auxiliares mais próximos de Dilma Rousseff vinham criticando Joaquim Levy há meses. Mantido inicialmente na frigideira, Joaquim Levy migrou para o micro-ondas depois que o governo desistiu de fazer uma economia de 0,7% do PIB no ano que vem e adotou uma meta de superávit móvel, que pode variar de 0,5% do PIB até zero. E todo mundo suspeita que vai haver um novo déficit. Dilma vinha negociando com Joaquim Levy a saída do ministro para o início do próximo ano. Mas Joaquim Levy, já muito bem passado, forçou a porta para sair antes. Ele vai ser substituído por Nelson Barbosa, que vinha exercendo o cargo de ministro do Planejamento. A maior injustiça que se pode cometer com Joaquim Levy nesse momento é lhe atribuir responsabilidade pelo mau estado da economia brasileira. A ruína econômica do Brasil é de responsabilidade exclusiva de Dilma Rousseff. Ela vinha acumulando os cargos de presidente da República e de ministro da Fazenda. Fez isso no primeiro mandato, continuou fazendo isso no segundo mandato. Hoje, o ministro-chefe do Gabinete Civil, Jacques Wagner, disse, ele próprio, que a responsável pela política econômica é a presidente da República, não é o ministro que sai ou o ministro que entra. Impossível tirar a razão de Jacques Wagner. Dilma é responsável pela inflação, pelo desemprego crescente e pela recessão. Ela também é responsável por todas as barberagens que foram feitas antes e que trouxeram o Brasil ao estágio atual. O PT adora Nelson Barbosa. Lula gosta muito de Nelson Barbosa. Os auxiliares de Dilma Rousseff também gostam muito de Nelson Barbosa. E Nelson Barbosa fará na Fazenda o que Dilma achar que deve ser feito. Prepare-se. Em matéria de economia, Dilma Rousseff tem feito o pior, o melhor que pode. Boa noite. Nestor Cerveró e Alberto Youssef vão passar as festas de fim de ano em casa. As saídas temporárias do ex-diretor da Petrobras e do doleiro estão previstas nos acordos de delação premiada. Entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro, Cerveró e Youssef serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas e terão escolta policial. Os dois foram presos e condenados na Operação Lava Jato por participação no esquema de corrupção na Petrobras. Eles estão presos em Curitiba. Senador Delcídio do Amaral, do PT, deixa a carceragem da Polícia Federal em Brasília e é transferido para o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. O pedido de transferência foi feito pela defesa do senador. No prédio da Polícia Federal, Delcídio estava em uma sala administrativa que não tinha colchão nem banheiro. Delcídio foi detido no final de novembro. Ele foi flagrado em uma gravação tentando comprar o silêncio de Nestor Cerveró. No áudio, ele também fala sobre um plano de fuga para o ex-diretor da Petrobras. Delcídio foi preso por tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Ele cumpre prisão preventiva sem data para acabar. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ele fala sobre a decisão do STF em relação ao rito de impeachment. Pois bem, acontece que nesta decisão do Supremo Tribunal Federal foi chutado para o lixo uma prova de que o ministro Edson Fachin é um excelente jurista. Tecnicamente, o voto dele era perfeito. Mas são águas passadas, já houve uma votação, o voto dele dançou. Com esta atitude da maioria dos ministros, o Supremo rasgou a Constituição. Eu vou ler agora aqui para você
o artigo 51, parágrafo 1 da Constituição da República. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, primeiro, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Bem, a maioria dos ministros do Supremo decidiu que compete ao Senado processar e julgar. Ou seja, a única explicação que você pode usar é a explicação do gênero. Como não está previsto a presidente, muito menos a presidenta, então esse dispositivo não vale para o momento. Mas não é um momento para brincadeiras, então vamos dizer que essa decisão também chutou a língua portuguesa, porque ela foi usada em demasia pelos votantes e sempre transversando, driblando, né? E, por fim, a velha lógica. Aristóteles remexeu na tumba, porque, veja bem, o Supremo decretou que o voto comandado, orientado e indicado pelos líderes de bancada vale mais do que o voto secreto dos membros da Câmara para escolher os membros da comissão. Para completar, chutaram a memória de um grande brasileiro. Paulo Brossard foi usado e citado num voto que, segundo a própria filha Magda escreveu, trai tudo o que Paulo Brossard defendeu na vida. O problema todo é que isso tudo deu uma vitória de Pirro, aquele general que fez uma batalha que ganhou, mas que disse, vou perder a guerra, porque perdeu tanto soldado, para Dilma e para os palacianos. Por quê? Veja bem, nesta sexta-feira, 1,5 milhão de trabalhadores terão perdido os seus empregos em 12 meses. E ela acabou de escolher Nelson Barbosa para devolver a nova matriz econômica que criou essa lambança ao Ministério da Fazenda. A Dilma, ela é uma errante. Ela erra com grande facilidade e repetição. E é também arrogante, imprudente, autoritária e temerária, porque nesta hora, chutar o trabalhador brasileiro com um ministro populista é pedir um suicídio. Bom, eu volto na próxima terça-feira, direto ao assunto, em pé. O ex-presidente Lula prestou depoimento à Polícia Federal na Operação Lava Jato. Ele falou na condição de informante, pois não é investigado no caso. Segundo o jornal Estado de São Paulo, ele disse que desconhecia casos de corrupção na Petrobras, disse que não participava das escolhas dos diretores da estatal e afirmou que há um processo de criminalização do PT. Lula também sugere em seu depoimento que acordos de delação premiada vêm sendo fechados por pessoas presas somente para obtenção de benefícios judiciais. Prévia da inflação oficial fecha o ano em 10,71%. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, o resultado é o maior registrado desde 2002. O IPCA 15 foi puxado principalmente pelas altas dos setores habitação, alimentos e bebidas e transportes. Já a prévia do PIB, o IBCBR, teve em outubro a 8ª queda seguida com baixa de 0,63%. No ano, o índice de atividade econômica do Banco Central aponta redução de 3,69% sobre o mesmo período do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Em país que a confusão na economia é grande, ministros da Fazenda duram pouco no cargo. Fomos assim, tínhamos deixado de ser faz uns 20 anos. Voltamos ao tumulto. O novo ministro que vai comandar a economia é Nelson Barbosa. O que muda? Primeiro, Joaquim Levy, o ministro que acaba de sair, era um corpo estranho no governo. Era um economista chamado de liberal, ortodoxo, alguém que era radicalmente contra o que foi feito no primeiro governo de Dilma Rousseff. Seria alguém que poderia ser ministro de Aécio Neves, derrotado e tão criticado por Dilma na campanha. Levy foi chamado por causa do desastre econômico, mas era quase alguém da oposição. Nelson Barbosa, por sua vez, foi secretário do Ministério da Fazenda, quase vice-ministro no primeiro governo Dilma. Tem ideias parecidas com a da presidente, no geral, mas saiu do governo dela porque achou que ela estava exagerando no gasto e nas intervenções da economia.
Até ele achou que aquilo daria em besteira, como deu. Dilma Rousseff nunca se convenceu muito das ideias de Levi. Aos poucos, e dada a crise econômica piorando, foi desgastando o ministro, tirando seu poder e dando razão a Nelson Barbosa. No final deste ano, Levi estava frito e derrotado. Então, o que pode mudar? Barbosa acha que o acerto das contas do governo tem de ser feito, mas pianinho, paulatino. Acha que é preciso tomar logo alguma medida para retomar um pouco de crescimento, o que muita gente acha impossível antes que sejam arrumadas as contas públicas. Barbosa é também a favor de algumas reformas, algumas limitações de gasto social, como na Previdência. Mas deve ir devagar, se conseguir. Por que se conseguir? Porque ele vai ser recebido com muita desconfiança pelos donos do dinheiro grosso, pelo mercado, por um monte de empresários. Essas pessoas vão achar que Barbosa vai fazer quase apenas o que Dilma Rousseff quiser na economia. Como não gostaram do que Dilma já fez no primeiro governo, a reação inicial vai ser péssima. Como o descrédito e a desconfiança na economia já são enormes, o medo só vai aumentar. A incerteza, pelo menos de início, será ainda maior, o que pode aumentar a crise. Para não ser assim, Barbosa vai ter de se virar e mudar os ânimos muito rapidamente, se o presidente o deixar. Boa noite. Mesmo com o Natal aí batendo a porta, comerciantes da região do Brás, no centro de São Paulo, sofrem com baixo movimento. Por isso, eles apostam em promoções para atrair clientes no último final de semana de compras dos presentes. Vendedor desocupado, no celular. Na loja de bijuterias, corredores vazios. No ano passado, como é que estava a loja nessa época? Nossa, lotada, muito lotada. E agora caiu muito as vendas, não tem quase ninguém. Entra uma ou duas pessoas e o movimento caiu mesmo. Situação parecida para quem vende roupas no Brás, maior polo de moda do Brasil. O gerente conta que o movimento na loja está pelo menos 30% menor que o do Natal passado. Para vender, o preço, que normalmente já é baixo, caiu mais. A regata sai por menos de R$ 5,00 no atacado. No ano passado eu vendia na faixa de R$ 6,90 essas peças, né? E agora está R$ 4,90. Agora está R$ 4,90, para ver se a gente consegue vender a mesma quantidade que vendeu ano passado. O lucro diminuiu. É, o lucro diminuiu. Mariana, que veio de Minas, gostou dos preços. Está levando o vestido da festa de Réveillon. Está um preço bom, porque eu moro em Minas e então em Minas está muito mais caro. Está numa faixa de 100 e pouco. Aqui R$40 está um preço bom. Na feira da madrugada, onde 70% das vendas são no atacado, para compradores de outras cidades, os comerciantes também estão faturando menos. Esse Natal ele está abaixo, cerca de 40% do Natal, né, de natais anteriores que a gente teve aqui. A Feira da Madrugada tem o foco do preço barato, continua barato, mas poderia ter diminuído mais ainda se não fosse essa crise do Brasil. No começo do mês, uma pesquisa da FEComércio já indicava que este pode ser o pior Natal dos últimos 10 anos para o comércio de São Paulo. Aqui na região do Brás, todas as esperanças estão depositadas agora no fim de semana, o último antes do Natal e também quando o consumidor já está com a segunda parcela do 13º no bolso. A promessa é de mais descontos para queimar o estoque. Os lojistas esperam 1 milhão de pessoas no sábado. Ariston, que vende picolé, está animado. Eu quero vender tudo, Neste final de semana, as lojas da região do Brás vão funcionar em horário diferenciado. No sábado, será possível fazer compras das 7 da manhã às 4 da tarde e no domingo, das 8 da manhã às 3 da tarde. Polícia analisa as imagens feitas dentro da joalheria assaltada na rua Barão de Paranapiacaba, no centro de São Paulo, na terça-feira. 9 criminosos fugiram e 4 foram presos. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada de 13 criminosos. Uma mulher aparece no vídeo. A polícia suspeita que ela seja a chefe da quadrilha. 2 bandidos disfarçam e, de repente, um deles saca a arma e dá uma gravata no segurança. 5 minutos depois, a mulher sai carregando bolsas. 2 bandidos são presos assim que a PM chega. Outros 2 não conseguem sair do prédio. Então, eles fazem reféns. Durante o roubo, pelo menos 153 pessoas foram feitas reféns. Um dos assaltantes atira. Depois de uma negociação com o GAT, os bandidos se rendem e libertam os clientes e funcionários da loja. Uma pessoa teve ferimentos leves. O bando teria levado 3 quilos em joias, avaliadas em cerca de R$400 mil. Hoje fez bastante calor aqui na capital paulista. Agora à noite faz
32 graus. E esse calorão deve continuar amanhã. Vamos aos detalhes da previsão para o final de semana com Luciana Magalhães. O sábado será quente, com possibilidade de chuva forte em todo o estado. Isso porque o ar úmido associado ao calor forma nuvens carregadas e faz o risco de temporais aumentar. Essa chuva mais forte deve vir principalmente à tarde, mas no sul e oeste paulistas, ela pode vir um pouco antes. No centro-norte, máximas amanhã de 34 graus em Barretos e de 32 em Franca. E no litoral paulista, máxima de 32 graus em Santos e de até 36 em Caraguatatuba. Aqui na capital, até segunda-feira, tempo típico de verão, com sol entre nuvens e chuva principalmente à tarde. No domingo, por causa da frente fria, a chuva será volumosa, mas as temperaturas não caem muito, com máximas de 32 graus amanhã, 27 no domingo e 29 graus na segunda-feira. A seguir, a canonização de Madre Teresa. Papa Francisco reconhece milagre atribuído a ela. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Os estofados fabricados 100% em couro de exportação pela Sofá e Colchões são sinônimos de requinte, qualidade e durabilidade. E por sermos fabricantes, os nossos preços são 50% mais baratos. Esplendore, assento em coxo fabricado em molas, 12 parcelas de R$ 199. Glamour, costura dupla em todo o conjunto, 12 parcelas de R$ 289. Diamante, transforma-se em chet com encosto articulado, 12 parcelas de R$ 549. 100% em couro, design Sérvio Carvalho, só na Sofá e Colchões. No Todo Seu de hoje, Zé Armando Vanucci mostra a gravação do DVD de Aguinaldo Raiol. Tem ainda a gastronomia da minha querida amiga Grand Chef Hilda Vinagre. E o musical pra lá de impecável e imperdível também, com outro querido amigo, o cantor Gilberto. Estou esperando você. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Papa Francisco aprova a canonização de Madre Teresa de Calcutá. O Papa Francisco abriu o caminho para a canonização ao aprovar um decreto que reconhece um milagre atribuído à Madre Teresa. O milagre envolvia a cura extraordinária de um brasileiro que estava em fase terminal com problemas cerebrais em 2008. Os familiares rezaram muito a Madre Teresa e o homem se recuperou. A canonização deve acontecer em setembro do próximo ano. Conhecida como a Santa das Sarjetas, Madre Teresa dedicou a vida aos pobres e aos doentes. Em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 2003, foi beatificada pelo Papa João Paulo II, depois de o Vaticano ter reconhecido como um milagre a cura de um tumor de uma mulher indiana. Madre Teresa nasceu na Albânia e morreu em Calcutá em 1997, aos 87 anos de idade. E chegou aos cinemas essa semana o 7º filme da saga Star Wars, O Despertar da Força. E quem conhece um fã de Guerra nas Estrelas sabe como eles são apaixonados pela saga.
Nossa equipe acompanhou a estreia e mostra os personagens que chamaram a atenção também fora das telas. Fala a verdade, se não é em dia de lançamento de Star Wars, e em qual outra oportunidade dá pra ver Stormtroopers e o vilão Kylo Ren passeando pela Avenida Paulista, tirando selfie, olhando revista na banca? Achei super legal, embora eu esteja com um pouquinho de pressa, porque eu posso ser demitida por estar aqui fora. A tropa do Império dominou inclusive a TV Gazeta. Foi aqui que eles se trocaram e, pasmem, eles são da mesma família. O Eric, de 22 anos, é que convenceu o pai, o João, a confeccionar as roupas. Quente. Muito quente, cara. Tem tanto capricho que a família Soares é inclusive contratada para participar de festas. Chegam a tirar mais de R$1.000. Tem bastante, festa de aniversário, eventos, ações promocionais, casamentos inclusive. Mas a febre de verdade estava acontecendo nos cinemas, que ficaram abarrotados, com ingressos esgotados para a noite toda. E muitos fãs, nem todos terráqueos. 17 de dezembro de 2015 vai ficar marcado como o dia em que, depois de 10 anos, o mundo voltou a respirar Star Wars. E os fãs, para matar a sede, nesse shopping de São Paulo, fazem cosplays perfeitos. Tem até, desse lado, exposição, também óculos 3D totalmente estilizado, de acordo com a franquia Star Wars. E até, balde de pipoca da cabeça do Stormtrooper. Depois de tanto tempo de espera, agora é só ir para a sala de cinema. E aí foi hora de o show começar. 2h15 de pura nostalgia e ação. O mínimo para uma série que começou lá nos anos 70 e faz sucesso até hoje, tornando-se um dos maiores ícones da cultura pop. E ao fim do novo filme, os fãs saíram com um sorriso no rosto. Esse filme é muito bom e uma grande curiosidade desse filme é que quem ainda não assistiu Star Wars pode assistir sem medo esse. Não vai ficar boiando, não vai ficar sem entender nada, não. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Tudo Seu. Um ótimo final de semana para você. E segunda estamos de volta. Até lá. Neste domingo, 7h30 da noite, Mauro Galera pratica os esportes favoritos dos apresentadores da TV Gazeta no Vida de Atleta. Jornal da Gazeta, edição da